Capítulo 7. Nero. A magnífica propriedade comprada pelo tribuno estava situada a pouca distância de Nápoles, num local dos mais pitorescos. O rico habitante de Pompeia, ao qual aquela terra pertencera e que não esperava perecer com todos os seus, nada poupara para decorar a residência e embelezar os jardins. No entanto, Nero não quis fazer os gastos indispensáveis em manutenção, e a casa vazia, os jardins descuidados tinham um ar de abandono e de tristeza. Cerca de um mês após a morte de Semprônios, numa bela tarde, encontramos o jovem tribuno no seu gabinete de trabalho, sentado perto de uma grande janela aberta que dava para o jardim. Ele parecia mais taciturno que nunca. Uma ruga profunda se cravara entre suas sobrancelhas e uma expressão dissimulada e malvada contraía-lhe a boca. No fundo do quarto, Trula, seu escravo de quarto, ocupava-se em enrolar e arrumar, numa estante, um monte de papiros e de rolos de pergaminho que a mão impaciente do seu amo folheara e depois espalhara no chão. Mal-humorado e pensativo, Nero degustava, em pequenos goles, uma taça de um velho falerno. Na véspera, ele terminara todas as formalidades concernentes à herança, mas não era uma questão de dinheiro que absorvia seus pensamentos. A viagem misteriosa de seu pai e sua morte longe da família o intrigavam ao máximo. Farejava nisso um mistério que não podia esclarecer. Onde teria ele ido tão doente e para fazer o quê? Murmurava inconscientemente. Trula, de cabeça baixa e olhar astucioso, não deixara de observar de soslaio seu amo, e seu ouvido aguçado captara as palavras que escaparam dos lábios do mesmo. Aproximando-se da mesa, fingiu verificar se a ânfora de prata ainda continha vinho. Senhor, não desejas que te sirva aquelas frutas cristalizadas que eu trouxe ontem de Nápoles? Foram recomendadas pelo mercador. O nobre Caius Lucílius também as consome, pois encontrei Sapala, seu escravo, que fazia compras, concluiu insidiosamente. Ah, disse Nero, levantando a cabeça com vivacidade. Viste Sapala? Pois bem, há novidades na vila? Não sei, senhor. Apenas conversamos por um breve instante sobre a morte do ilustre Semprônios e sobre seus funerais desprovidos de pompas, o que não permitiu que seus servos o pranteassem junto da pira. Sapala acompanhou meu pai na sua última viagem? Sim, senhor. Ele, Rutuba, Gurges, Prósper, os dois negros mudos e 4 gladiadores. Escoltaram-no até uma aldeia nas proximidades das montanhas. Lá, seus amos contrataram montanheses e continuaram o caminho, acompanhados apenas de Rutuba. 12 dias mais tarde, o nobre Caius Lucílius voltou, trazendo a urna que continha as cinzas do seu pai. E Sapala não soube pelos aldeões para onde meu pai poderia ter ido? São pessoas muito reservadas e caladas, senhor, pelo que Sapala me disse. No entanto, um rapaz contou-lhe que, numa gruta da montanha, vive um venerável ancião que visita os pobres e realiza curas maravilhosas. Está bem, Trula, toma este resto de vinho e deixa-me. Ficando sozinho, Nero, muito intrigado, pensou longamente nas notícias que acabara de receber, mas lhe foi impossível adivinhar qual motivo secreto teria levado seu pai e seu irmão a empreenderem aquela misteriosa viagem. Conversarei sobre isso com Cláudius. Se a riqueza não embruteceu completamente, ele será bastante astuto para encontrar a chave do enigma, concluiu, tomando ao mesmo tempo a decisão de apressar sua partida. No dia seguinte, ao de seu retorno a Roma, Nero foi ao palácio de Drusus, onde Cláudius o recebeu com sua habitual cordialidade. Muito bem, caro primo, tu voltas carregado de ouro, disse ele, oferecendo uma poltrona ao tribuno. Drusila recebeu uma carta de Virgília informando-lhe sobre a morte do bom Semprônios. Acertaste pacificamente teus negócios relativos à herança? Muito pacificamente. Caius foi a própria providência e não posso me queixar da parte que me coube. Mas não foi isso que aqui me trouxe. Quero te pedir um conselho.
Se for sobre a maneira de gastar teu dinheiro e o modo de esquecer os certos olhos azuis, não poderia ser procurado pessoa melhor, respondeu Cláudius, rindo. Não, não, é uma coisa bem diferente, respondeu Nero, aborrecido com a alusão a Virgília, e contou o que ele sabia sobre a última viagem em Semprônios e sobre as circunstâncias misteriosas que haviam cercado sua morte. Penso poder esclarecer esse mistério, disse o patrício, que o escutara atentamente. E tuas palavras vêm confirmar uma suspeita que tenho há muito tempo. Sei, por um dos meus amigos que exerceu uma magistratura naquela província e visitou-a minuciosamente, que, no lugar que acabas de citar, vivem muitos cristãos que para lá se retiraram depois da última proscrição. Ele também me falou de um velho que vive nas montanhas, que abriga os doentes e viajantes perdidos, fazendo deles adeptos do seu falso credo. Agora, é bastante sabido que esses sectários possuem um dom mágico de enfeitiçar os que deles se aproximam e de lhes insinuar uma fé inabalável aos preceitos do judeu crucificado, que eles adoram como a um Deus. O pretor Lentulus contou-me que, por ocasião do último édito de proscrição, ele foi testemunha de fatos completamente extraordinários. Pais que abandonavam os filhos, mulheres que abandonavam os maridos sem que nenhuma persuasão surtisse efeito contra aquele terrível feitiço. Contra qualquer razão, os infelizes deixavam-se torturar com uma verdadeira beatitude, repetindo até nas chamas: continuamos fiéis a Jesus. Ouvi falar desses fatos, mas que relação têm eles com Caius e meu pai? Já vais ver. Lembras-te que depois da catástrofe de Herculanum, teu irmão foi recolhido e sua doença tratada por um velho cujo nome nunca revelou? Creio que foi nas mesmas paragens, e todos nós notamos a grande mudança que se operou no caráter de Caius quando do seu retorno. De todas essas circunstâncias, concluo que Caius caiu justamente nas mãos do velho arrebanhador de adeptos, que não deixou escapar a ocasião de deixar entrar no curral uma tão rica ovelha. O filtro mágico continuava a agir. Teu irmão converteu teu pai e provavelmente o conduziu até lá para que fosse batizado. E agora ele fará de Virgília uma cristã, o que é deplorável tendo em vista as consequências que um dia poderão atingir toda a família. Agora compreendo tudo e agradeço as explicações que me deste, meu caro Cláudius, disse Nero, levantando-se e recusando o convite para cear que o patrício lhe fazia. O tribuno voltou para casa remoendo os mais controvertidos pensamentos. Não duvidava da existência do talismã que os cristãos possuíam, e veio-lhe a suspeita de que talvez Caius o tivesse usado para apoderar-se do coração de Virgília e para roubar dele, Nero, a felicidade. Diante de tal pensamento, foi tomado por uma ira insensata, mas, pouco a pouco, veio-lhe a ideia de também obter aquele dom mágico, usá-lo para subjugar a jovem, afastá-la de Caius, e assim punir e ferir o coração daquele irmão que invejava e odiava. Seu fatal amor por Virgília, infelizmente, não se extinguira, mas, muito ao contrário, mesclara-se com uma amargura feroz que, sufocando qualquer nobre sentimento, nele não deixara vivo senão o selvagem desejo de possuí-la a qualquer preço. Após uma luta interior de vários meses, tomou enfim a decisão inabalável de ir procurar o velho da floresta para obter o talismã, mesmo que tivesse que se batizar para ganhar sua confiança. A seguir, ele queria se reconciliar com Caius e, por meio de feitiço, cativar Virgília. Tomada tal decisão, obteve uma licença de várias semanas e partiu. Não lhe foi difícil obter as informações indispensáveis. Certa tarde, nós o reencontramos simplesmente vestido, subindo a vereda pedregosa que conduzia à gruta. Perto da entrada, sentado na pedra que servia de banco, estava o ermitão com as mãos cruzadas sobre os joelhos, absorto em profunda meditação. Avistando-o, Nero parou perturbado e surpreso.
Por um momento, teve vergonha de se aproximar daquele homem venerável, com o coração carregado de perjúria e mentira. Mas, dominando aquele sentimento bom, avançou e, colocando um joelho no chão, disse humildemente: Venerável Pai, sou um daqueles que procuram a paz numa nova crença. Queres iluminar minha alma com a verdadeira luz que, segundo dizem, nos dá uma nova vida? O ermitão levantou-se e seu olhar prescrutador penetrou no rosto do recém-chegado. A seguir, colocou sua mão enrugada sobre a cabeça inclinada do tribuno e depois de um instante disse: Mas vale admitir 10 indignos do que perder um verdadeiro crente, disse o Senhor. Quero crer que tua fé seja verdadeira, meu filho. Levanta-te, vem repousar e conversaremos. Depois de uma longa conversa e inúmeras perguntas, o velho disse gravemente: Não podemos conhecer nossa fé em algumas horas. Se, pois, meu filho, teu desejo de tornar-te cristão for sincero, fica aqui, põe-te à prova pela humildade, abstinência e prece. Somente então eu poderei iniciar-te em nossos santos mistérios. Nero consentiu contudo. As últimas palavras do ancião tinham aumentado seu desejo de obter o talismã. Então ele ficou, fingindo uma fé profunda e se submetendo às privações que eram tão novas para ele. Todos os dias passava longas horas a conversar com o eremita e, involuntariamente, os admiráveis preceitos da nova religião agiam como um bálsamo benfazejo sobre a alma ulcerada de Nero. Olhava com admiração para aquele velho que parecia planar acima de todas as necessidades da vida, considerando as virtudes e a caridade os únicos bens desejáveis. Pobre, ele sempre encontrava o que dar nas riquezas de seu coração. Às portas do túmulo, não se lamentava de nada e aspirava à morte que viria, enfim, vesti-lo com o traje de festa do vencedor e levá-lo ao reino do Pai Celeste. Perturbado, abalado, Nero às vezes sentia o desejo de se jogar aos pés do ancião e lhe abrir inteiramente o coração. Sabia que se encontrasse forças para entregar-se àquela fé renovadora, ela dissiparia suas trevas. Mas, todas as vezes, a paixão impura que havia subjugado todo o seu ser se erguia, tal uma sombra fatal entre ele e aquele bom sentimento, e o seu mau gênio fazia luzir em seus olhos espirituais a imagem sedutora de Virgília e o talismã que o faria conquistar o amor da moça. Finalmente cedendo às suas instâncias, o ermitão concedeu-lhe o batismo, e essa cerimônia austera acarretou uma verdadeira tempestade, travou um último combate desesperado entre o bem e o mal na alma abalada do tribuno. De retorno à primeira gruta, o velho contemplou demoradamente e com tristeza o rosto pálido e alterado do rapaz. A seguir, aproximando-se, levantou a cruz, abençoou-o e disse emocionado: Meu filho, eu te dei a compreensão da vida futura e abri teus olhos para a luz da verdade. Não tornes a cair, pois, nas trevas do vício e de uma paixão impura. Não te rias da crença augusta que vieste livremente procurar, pois grande será tua punição e perecerás miseravelmente. Estou te prevenindo, embora saiba que todos os destinos devem se cumprir. Então, faças o que quiseres fazer. Jesus, nosso Mestre, conheceu o traidor e não o deteve. Na manhã do dia seguinte, data marcada para a partida de Nero, este foi, muito agitado, despedir-se do eremita. Era chegada a hora de obter o talismã mágico e ele não sabia como fazer para abordar um assunto ao qual o velho nunca fizera alusão. Querendo apressar a solução, pegou a mão do ancião. Pai João, fui subjugado pela verdade, e se me deres ainda uma coisa, serei o seguidor mais ardente da nova fé. Concede-me o talismã que obtenha a afeição até de um coração rebelde. Senti sobre mim a força mágica que empregas para ganhar novos adeptos. Não recuses, Pai João, faze-me feliz. O velho dispensou-lhe um olhar límpido e surpreso.
Não estou compreendendo tuas palavras, meu filho, nem a perturbação que toma conta de ti. Queres ganhar afeição? Mas esse talismã que me pedes, tu o tens em ti mesmo pelas máximas da verdade que te ensinei. A humildade, a paciência e a bondade são os dons que nos conquistam novos adeptos. Tudo isso eu já sei, interrompeu Nero impaciente. Mas o que estou te pedindo é outra coisa. Quero o talismã mágico que ligue a ti todos os que de ti se aproximam, tornando-os invulneráveis a qualquer outra influência. Quero usá-lo para que haja sobre um coração frágil de uma mulher que eu amo e que não me ama, e foi para ligá-la a mim que me tornei cristão. Então, tu te enganaste, infeliz, respondeu o velho, impertigando-se com majestade. Não possuímos nenhum outro dom mágico além das palavras legadas por Jesus, nosso Senhor e Mestre. Ele pregou o amor puro e infinito, e tu, insensato, vens procurar as forças nefastas da natureza para o emprego criminoso. Aqui podes encontrar a oração, a caridade, a abnegação, mas jamais um filtro para te fazeres amar por uma mulher. As palavras sublimes do Mestre não tocaram, pois, teu coração? A graça não renovou tua alma perturbada? Cai em ti, filho infeliz. Sacode a força do mal e ore, pois a oração é o bálsamo que cura as feridas do coração. É o fogo divino que se projeta para a fonte celeste, onde foi criada tua alma imperfeita. A oração é teu escudo contra o espírito do mal que te tenta e obscurece a tua razão. Ora, e terás a força para viver e sofrer. Lívido, olhos faiscantes, Nero escutara as palavras que destruíram irremediavelmente sua louca esperança. Uma ira insensata fervia dentro dele. Então, todos os sacrifícios tinham sido em vão. Por um fogo fátuo, ele havia renegado a religião dos seus pais, e o talismã mágico que devia submeter-lhe o coração rebelde de Virgília, o talismã que ele acreditava já possuir, fugia-lhe das mãos. Recusas-me definitivamente o teu segredo? Perguntou com voz rouca. Eu te perdoo e gostaria de te chamar à razão. Cabe a mim fazê-lo contigo, velho infame, e te farei lembrar desta hora, retrucou o tribuno, saindo da gruta. Trêmulo de raiva, só desejando a vingança, Nero dirigiu-se rapidamente a Nápoles. Sempre cavalgando, ele amadureceu o plano que deveria prejudicar o ermitão e, ao mesmo tempo, destruir Caius e magoar profundamente Virgília. Logo que chegou, foi à casa do pretor e lhe contou o seguinte: viajando a negócios, sentira-se indisposto. Um velho cuidara dele e o levara para a gruta em que morava, mas ele logo percebeu que caíra numa emboscada. O velho era um cristão, um grande feiticeiro que, ajudado nas suas maquinações por um rapaz chamado Paulo, procurava viajantes e doentes para convertê-los. Certa noite, pensando que ele dormia, os dois cúmplices tinham conversado e o tribuno ouvira horrorizado que seu irmão, Caius Lucílius, quando de sua fuga de Herculano, fora recolhido pelo mesmo ermitão. Fora convertido e subjugado de tal maneira que conduzira, mais tarde, Semprônios para também ser batizado. A bem conhecida energia do velho patrício fizera abortar o plano, mas temendo uma denúncia, assassinaram-no na gruta. Na sua inconcebível cegueira, Caius aceitara o crime e o ocultara da vindita das leis, deixando que todos acreditassem que o pai morrera naturalmente. Nero declarou que, tendo conseguido fugir, graças a um feliz acaso, considerava ser seu dever prevenir as autoridades. Tanto mais porque dois criminosos, foragidos das prisões em Nápoles, se refugiaram nas montanhas e foram acolhidos de braços abertos pelo eremita. O pretor ouviu essa história com atenção, agradeceu ao tribuno pelo seu zelo e declarou que, em todo caso, ele mandaria prender o perigoso velho e seus cúmplices. Quanto ao teu irmão, continuou o magistrado, não posso prender um homem da sua posição sem antes tê-lo interrogado.
É verdade que os funerais de Semprônios foram realizados sem qualquer pompa. No entanto, Caio Lucílios não se entrega abertamente a nenhuma prática cristã. Sai raramente de sua vila e parece viver apenas para sua família. Hoje, enviar-lhe-ei uma intimação para que compareça ao pretório, e tu, tribuno, peço-te que fiques na cidade até o fim deste caso. Talvez tu sejas encarregado da prisão do criminoso, cujo refúgio conheces bem. Nero respondeu que o pretor adivinhara seu desejo de dirigir pessoalmente a perseguição do miserável assassino e retirou-se agradecendo. Nada suspeitando da terrível tempestade que se formava sobre suas cabeças, Caio Lucílios e Virgília estavam calmamente sentados, na noite daquele mesmo dia, no terraço que dava para o mar. O rosto encantador da moça readquirira todo o seu frescor rosado, e nos seus olhos azuis refletia-se a calma da felicidade. Alegres como crianças, eles brincaram com o pequeno Semprônios, que tinha então 1 ano e que ensaiava os primeiros passos sobre um espesso tapete estendido sobre as lajes. Mas a chegada de uma correspondência viera interrompê-los. Virgília dera um brinquedo ao menino e sentara-se perto do marido, que lia em voz alta uma carta de Drusila. A Patrícia comunicava a seu primo que, conforme prescrição médica, Cláudius, entre parênteses, indisposto havia algum tempo, tinha a intenção de seguir um tratamento no célebre estabelecimento de águas termais, situado nas proximidades de Baias. Nota: Baias, vila do sul da Itália, na Baía de Nápoles. À época romana era um famoso resort, muito apreciado pelos banhos medicinais de águas sulfurosas e mornas e clima fresco. Por causa disso, os dois estavam na vila que possuíam perto dos banhos. Tendo, por motivo dos negócios, que passar 3 ou 4 dias em Nápoles, Drusila pedia aos amigos que fossem visitá-la, pois estava muito cansada da viagem. A entrada brusca de Rutuba interrompeu a leitura de Caio Lucílios. "O que houve?" perguntou Patrício, fitando surpreso o rosto pálido e perturbado do seu fiel servidor. "Um destacamento de soldados acaba de chegar, e o comandante, centurião Cornélius Burra, deseja falar incontinenti contigo, senhor. Vê, ele me acompanhou." Um jovem oficial em trajes de serviço, seguido de diversos soldados que se detiveram na aléia, avançou rapidamente na direção de Caius, que se levantara, pálido e de senho franzido. Avistando Virgília, que, assustada, abraçava junto ao peito seu filho, saudou-a respeitosamente. "Não te inquietes, nobre matrona. Nenhum perigo, espero, ameaça teu esposo." O centurião desenrolou um pergaminho e, estendendo-o ao patrício, solicitou-lhe cortesmente que o acompanhasse até Nápoles para comparecer na manhã seguinte diante do pretor. "De que me acusam?" perguntou Caius. "Deves dar explicações sobre várias circunstâncias relativas à morte de teu pai e à última viagem do nobre Semprônios. O resto tu saberás do pretor", respondeu o oficial. "Está certo, estou pronto para acompanhar-te. Peço-te apenas que me concedas 2 horas para que eu tome algumas providências indispensáveis e me despeça da minha mulher e do meu filho." "De acordo. Obrigado. Rutuba, conduze o centurião à sala que ele desejar ocupar e serve-lhe refrescos. Manda servir um reforçado lanche a estes bravos guerreiros e depois prepara tudo o que for necessário para a viagem." Logo que ficou sozinho, Caius abaixou a cabeça abatido. A hora da luta chegara, mas quem poderia tê-lo denunciado? Instintivamente pensou em Nero. A mão de Virgília, apoiada em seu braço, arrancou-a de seus pensamentos. "Que fizeste, Caius, para seres citado ao tribunal, e o que tem a ver com tudo isso a morte de Semprônios?" O olhar angustiado da moça mergulhou ansiosamente nos olhos do marido. "Minha bem-amada, perdoa-me a angústia desta hora", disse Caius, atraindo-a apaixonadamente para seus braços.
Até hoje escondi de ti uma grave circunstância da minha vida, mas agora devo confessar abertamente minha fé. Sou cristão e meu pai também recebeu o batismo antes de morrer. Trêmula, Virgília recuou. Estás acometido de loucura? Tu e Semprônios, cristãos? Que fizestes? Renegaste a fé de vossos ancestrais para adotar uma seita amaldiçoada que condena seus adeptos à vergonha e à morte? O que estás dizendo, Virgília? Não conheces a pureza da nova fé? Quando compreenderes como ela ensina a amar, a agir e a crer, tu também rejeitarás os ídolos para te prosternares aos pés do Filho de Deus, que veio ensinar aos homens a sofrer e a perdoar. Não, respondeu energicamente Virgília. Nunca me prosternarei diante desse Nazareno crucificado. Nunca aceitarei teu Deus que não tem orgulho nem dignidade e que prescreve que amemos nossos inimigos. Não, não admito que essa nova crença seja melhor que a de nossos pais. Ela pode apenas criar hipócritas, pois pretende destruir o que é inato no homem, a energia e as paixões. Tua nova fé exige que perdoemos nossos inimigos. Mas isso é possível? Podemos forçar os lábios a pronunciarem tal mentira, mas nunca um coração cheio de ódio. Não penses, Caius, que nada conheço sobre os cristãos. Metela conheceu vários deles e, frequentemente, discutimos sobre os preceitos de sua fé. Pois bem, ela concorda inteiramente comigo quando afirmo que essa religião não é melhor que a nossa, muito ao contrário, pois se difundindo, ela tornará a população miserável e hipócrita. Toda a dignidade humana será pisoteada e se perderá num sentimento covarde de perdão geral, sem uma real sinceridade. Estupefato, abalado, Caius Lucílias escutava sua jovem esposa que, olhos flamejantes, faces ruborizadas, defendia a causa dos antigos deuses com a força da convicção. Compreendeu imediatamente que Virgília nunca se tornaria cristã, que aquele caráter orgulhoso e apaixonado era inacessível ao duro exercício da humildade e do perdão. A educação de Metela, altiva e vingativa, aristocrática, estoica e filosófica, exaltara ainda mais seus sentimentos e munir a jovem das armas da lógica. Virgília, ele exclamou dolorosamente, vejo que o ódio que sentes pela minha crença faz com que sejas injusta. Como podes chamar de covardes os mártires que sofreram as mais terríveis torturas por causa das suas convicções? Essa coragem indomável não faz com que mereçam ser chamados de grandes homens? Não, 1000 vezes não, respondeu Virgília, cuja energia começava a fundir-se em soluços convulsivos. Essas pessoas morreram indignamente por uma utopia. Para fazer o bem e evitar o mal, é necessário morrer torturado e arrastar outros para a morte, criando ao redor de si viúvas e órfãos? Um Deus que exige isto nada mais é do que um tirano cruel. Entre parênteses, segurando o filho, ela se lançou aos pés do marido. Ó, Caius, meu bem-amado, sê razoável e renuncia a esse erro passageiro e não me abandones novamente ao isolamento e ao desespero. Jura-me que voltarás são e salvo, pois um sinistro pressentimento oprime meu coração. Sinto que jamais te reverei. Vejo a mão de Nero nisso tudo e pressinto que uma grande desgraça nos ameaça. Assustado com o descontrole da jovem, que tremia como se estivesse febril e cuja angústia desfigurava-lhe as feições, Caius ergueu-a e conduziu-a até o banco de mármore, no qual sentou-se ao seu lado. Como se estivesse ébrio, ele enterrou o rosto nas mãos, e uma tempestade, luta breve, mas terrível entre o amor e o dever, desencadeou-se no seu coração. Como só ia acontecer, o amor foi vencedor. Levantando-se lívido, porém decidido, atraiu para si a esposa e beijou-a apaixonadamente. Acalma-te, Virgília. Juro que voltarei são e salvo. Por ti farei o sacrifício de renegar o que a honra me exorta a defender até a última gota do meu sangue. Para voltar para ti e para nosso filho, oferecerei sacrifícios aos deuses.
Como que aliviada de um peso enorme, Virgília ergueu a cabeça e um lampejo de esperança iluminou seu rosto transtornado. Uma conversa mais calma teve início, mas foi interrompida pela aparição de Rutuba portando o chapéu e o manto do amo. Já é hora de partir, disse Caius levantando-se. Mas controla-te e não recomeces a tremer, pois nenhum perigo me ameaça. Não estou te deixando como prisioneiro e repito que voltarei são e salvo. Ele beijou a criança e estreitou ternamente a esposa contra o peito. No entanto, naquele momento, uma súbita angústia cerrou-lhe o coração, pois pressentiu que ele estava deixando Virgília para sempre, que era a última vez que estava vendo aqueles olhos azuis fixados nele com uma muda angústia. Dominando-se com esforço, desprendeu-se dos braços da moça e saiu apressadamente. Quando, um quarto de hora mais tarde, a barca na qual viajava, sentado ao lado do centurião, passou diante da vila, ele percebeu, de pé junto do parapeito do terraço, o vulto esbelto de sua jovem esposa, iluminado pela claridade avermelhada do sol poente. Trocaram um último adeus e, novamente, o sinistro pressentimento de que não reveria Virgília oprimiu seu peito.